Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre mais uma das obras da lista de leituras obrigatórias do vestibular da Unicamp. E aqui nós vamos tratar de um livro que eu acho que em mais de um aspecto, ou em muitos aspectos, é um livro único na literatura brasileira. Um livro realmente inclassificável, diferente de todas as outras coisas que você já tenha lido de literatura brasileira, sobretudo da época em que ele foi escrito. Um livro que não é fácil. Quem já tentou ler deve ter percebido que ele é um livro complexo, rebuscado, denso, mas é um livro, ao mesmo tempo, muito provocador, muito provocativo, porque é um livro que, embora escrito no século XIX, publicado em 1888, é um livro que ainda faz a gente pensar em problemas atuais da escola. É um livro sobre uma escola, é um livro que se passa numa escola. É o romance O Ateneu, do Raul Pompeia. Você sabe que a história do Ateneu ela é muito interessante porque ela se alimenta das experiências do próprio autor, o que faz com que a gente pense no Ateneu como um livro que é, em alguma medida, também um relato autobiográfico do próprio autor. Porque o Raul Pompeia, que era um jovem, né? Ele estreou na literatura muito cedo, ainda aos 17 anos, ele publica logo no início da sua carreira, um livro chamado Canções Sem Metro, que é uma espécie de aventura, assim, de tentativa num gênero ainda muito, na época, ainda muito pouco praticado no Brasil, que era o poema em prosa, bastante difundido pela poesia simbolista, né? Ele publica um livro de poemas em prosa. Ele, além de poeta, também era desenhista, né? O Raul Pompeia fazia caricaturas para jornais, era ilustrador, inclusive. A primeira edição do Ateneu tinha desenhos feitos por ele. Quer dizer, ele próprio ilustrou o seu romance e você encontra hoje em dia algumas edições do Ateneu que trazem o traço do Pompeia, né, o desenho, a representação imagética dos personagens, dos cenários. Ou seja, era um rapaz muito talentoso, né, estreou muito cedo na literatura, teve uma atuação na imprensa do Rio de Janeiro e que era filho da alta elite do Rio de Janeiro. Né? Ou seja, era um filho de uma família muito rica, muito importante, e essa riqueza e essa importância se traduziam, sobretudo, no fato de que quando criança, ou melhor, quando ali pré-adolescente mais ou menos, né, ele se matriculou e foi estudar num dos colégios mais restritos da corte carioca, um dos colégios mais exclusivos, que era o Colégio Abílio. Esse Colégio Abílio existia na época, era um colégio interno, era um colégio só para garotos, afinal nessa época havia essa distinção, né? Um colégio para meninos e um colégio para meninas, não havia ainda colégios mistos como existem hoje. Era um colégio para garotos e para garotos da alta elite brasileira, até porque era um colégio tão importante, tão famoso, que famílias de outros estados, famílias endinheiradas, mandavam seus filhos para o Rio para estudarem no Colégio Abílio, onde o Raul Pompeia também estudou. O diretor e dono deste colégio, Abílio, chamava-se Abílio, quer dizer, ele botou o seu nome no colégio, né? Ele chamava Abílio César Borges. Era um educador muito célebre, né? O seu colégio era de fato muito afamado, muito famoso, a tal ponto que esse diretor do colégio, né, do Colégio Abílio, ele foi até receber uma distinção do imperador Dom Pedro II, que em, digamos assim, homenagem, né, tributo ao grande desenvolvimento da educação, né, que ocorria ali no Colégio Abílio, o Dom Pedro II deu a esse Abílio César Borges o título de Barão de Macaúbas. Né? O Raul Pompeia passou pelos bancos do Colégio Abílio, mas parece que a experiência não foi das melhores. Né? Parece que ele saiu desse colégio bastante traumatizado, né? Pelo ambiente hostil, opressor, né? Pela atmosfera sufocante de uma escola que parece que só deixou traumas na vida do Raul Pompeia. A ponto de, já mais velho, né? Já com, não tão velho assim, com 25 anos, ele publicar o romance O Ateneu, que se passa também num colégio. Que se passa num colégio interno de garotos no Rio de Janeiro, um colégio para alta elite carioca, chamado Ateneu. Então, de certa forma, o colégio da ficção, o cenário onde se passa esse romance, é alimentado, em grande medida,
pela experiência do próprio Pompeia no Colégio Abílio, quando ele era mais jovem, né? Então há um certo fundo autobiográfico. O fato é que a gente nunca vai saber o que no livro é autobiográfico, ou seja, o que aconteceu de verdade, e aquilo que é pura literatura, pura ficção, né? A gente jamais vai saber, mas o fato é que o livro nos provoca esse tipo de curiosidade, né? Quer dizer, o que no livro O Ateneu, quais acontecimentos ou até mesmo quais personagens que frequentam, né, que percorrem esse espaço do colégio, quais deles são inspirados ou até copiados diretamente da realidade que o próprio Raul Pompeia vivenciou, né? O fato é que o livro O Ateneu, que aliás é um livro relativamente curto, né? É uma das poucas obras que o Raul Pompeia escreveu. Aliás, ele foi um escritor de obra muito pequena, né? Muito diminuta. Ele veio a falecer alguns anos depois, em 1895. Na verdade, o Raul Pompeia se suicidou aos 32 anos, né? Em grande parte movido também pela sua desilusão política, né? Existem muitas teorias sobre o que teria levado ao suicídio do Raul Pompeia na noite de Natal de 1895, mas o fato é que o Raul Pompeia foi, durante toda a sua juventude, um fanático republicano, né, um fervoroso defensor da República, o que vai aparecer, como eu vou te mostrar, também no livro Ateneu, publicado, aliás, um ano antes da proclamação da República, em novembro de 1889. E aponta-se, né, como uma das causas do seu suicídio, a sua desilusão com a Primeira República Brasileira, né, com os caminhos de uma república ali bastante autoritária, né, que ele vivenciou ali nos anos seguintes. Então talvez a desilusão com a política é que tenha levado o Raul Pompeia a essa solução final, né? Mas ele nos deixou um romance muito inquietante, uma obra literária muito rica, muito viva, narrada por um narrador em primeira pessoa. E esse narrador se chama Sérgio. O Sérgio é um alter ego do Raul Pompeia, vamos dizer assim, né? Ele é um outro eu do Raul Pompeia. Ele é o Raul Pompeia, mas não é, né? Com outro nome. É um disfarce. E o Sérgio, ele vai nos contar memórias da sua passagem pelo Ateneu. O Sérgio chegou ao Ateneu com 12 anos de idade e ficou ali até mais ou menos os 15 anos. Só que quando ele está contando a história, ele já é adulto. Então imagina só, um narrador adulto, assim como o próprio Raul Pompeia, né, já passado ali dos 20 anos, um adulto rememorando o seu passado vinculado aí à experiência da vivência escolar, né, dos tempos de escola. Numa linguagem muito densa, né, numa linguagem extremamente rebuscada e atravessada por essa técnica, que nós poderíamos chamar de uma técnica impressionista. Eu acho que uma primeira forma da gente se aproximar desse romance denso e estranho, né, perturbador, eu diria, porque esse é um romance perturbador, né? Quem lê ou quem está tentando ler vai concordar comigo. Talvez a gente pudesse se aproximar desse romance dizendo que ele é um romance impressionista. Por quê? Se a gente pensar, fazer um paralelo aqui da literatura com a pintura, né? Na segunda metade do século XIX, a partir mais ou menos de 1870, na França, né? Um pouco de par com a invenção da fotografia, né? Dos primeiros daguerreótipos e das primeiras câmeras fotográficas, haverá na França um movimento importantíssimo, né, para a arte moderna, chamado impressionismo, que é um momento em que os artistas, os pintores, em vez de copiar a realidade tal como ela era, ou seja, fazer uma mímese, né, uma cópia fotográfica da realidade, os pintores começam a esfumaçar a paisagem, né, começam a borrar os contornos, começam a se preocupar com o efeito da incidência da luz, né, sobre as pessoas, os objetos e as coisas. Ou seja, o impressionismo começa a desfocar, a borrar contornos, ou seja, aqui no livro, é como se o nosso Raul Pompeia seguisse um caminho semelhante ao que os impressionistas faziam na pintura, né? Borrando a realidade. E borrando a realidade justamente porque ele está se apoiando na memória. E a memória, gente, é traiçoeira, né? A gente não consegue recordar, sobretudo os tempos de infância, né? Sobretudo a nossa adolescência, com nitidez. Eu duvido que você consiga... Digamos que você já saiu da escola, ou que você ainda está terminando a sua escola, duvido que você consiga narrar para mim um dia
da sua vida no 6º ano. Você não consegue narrar. Você pode narrar, de repente, um acontecimento, uma coisa que ficou na sua memória, ou você pode rememorar uma pessoa, mas você não vai conseguir rememorar com nitidez. Você não vai conseguir contar com riqueza de detalhes. E, principalmente, você nunca vai conseguir voltar a eventos do passado e narrá-lo numa sequência cronológica linear. Porque a memória não obedece a essa linearidade. A memória mistura, né? Coisas que aconteceram quando você tinha 10 anos com coisas que aconteceram quando você tinha 7. Esse é o mecanismo da memória. A memória também borra as coisas, como faziam, né, como fazia o esfumaçamento dos pintores impressionistas, como Monet, por exemplo. Né? Então, quando eu falo em técnica impressionista, eu falo numa técnica literária em que o Pompeia nos apresenta, por meio desse seu narrador, seu alter ego, né, que é o Sérgio, um narrador adulto que nos apresenta flashes, manchas de recordação, sem a preocupação de formar uma linha cronológica coerente. Né? O livro tem 12 capítulos, mas os capítulos são relativamente soltos, né? São pedaços, momentos, episódios da vida desse adulto, da vida desse menino, né, que agora ele rememora como adulto, mas com esse distanciamento e esse esfumaçamento impressionista. Vamos pensar num outro livro, mais ou menos da mesma época, publicado coisa de uns 10 anos depois, que é o Dom Casmurro, do Machado de Assis. Né? O Dom Casmurro também é um livro de tonalidade impressionista. Né? Afinal, ali nós temos o Bentinho Santiago, um narrador já idoso, a diferença é que ele viveu ainda mais, que volta a contar a sua adolescência, né? A sua relação com a Capitu, a sua amizade com o Escobar, fatos que teriam acontecido há mais de 40 anos atrás, né? E que, portanto, tornam esse narrador machadiano um narrador não tão confiável, né? Afinal, só a memória não parece ser o instrumento assim mais eficaz para contar uma história tal como ela aconteceu, né? Então, digamos que ele é um romance impressionista, porque aqui a subjetividade do narrador, a sua memória atravessa os fatos, tornando-os fragmentados. Mas mais do que isso, né? O Sérgio conta o seu passado com raiva. O Sérgio conta o seu passado com amargura, com um ressentimento violento. Ou seja, ele atravessa a narrativa de sentimentos absolutamente negativos, que são sentimentos que são despertados na sua cabeça quando ele pensa nos tempos traumáticos em que ele esteve no Colégio Ateneu. Né? Mas como eu disse no começo da aula, esse é um romance bastante inclassificável, né? Porque dizer que ele é impressionista simplesmente porque a memória vai, né, diluindo contornos e vai tornando essa narrativa um tanto quanto vaga, né, enfim, sugestiva e altamente subjetiva, a gente também poderia dizer que ele é um romance com algumas influências do naturalismo. Você lembra que o naturalismo era uma corrente literária muito em voga aqui no Brasil, na Europa também, no final do século XIX. Um bom exemplo de romance naturalista é o romance O Curtiço, publicado 2 anos depois do Ateneu, em 1890. E o que é, digamos assim, uma das características básicas do naturalismo, que é uma corrente literária que aconteceu paralelamente ao realismo, né, na qual a análise biológica, a análise determinista, a lente cientificista aparece na análise, na descrição do ser humano, na relação com o seu meio, né, na relação com a sua raça, com a sua herança genética, ou seja, é um olhar para o ser humano, um olhar de fora, né, quer dizer, o naturalismo olha o ser humano como produto do meio, produto da raça, ou seja, produto de forças exteriores que o determinam, que o condicionam. E dentro dessa visão cientificista, muito darwinista, né, muito marcada, entre outras correntes de pensamento pelo evolucionismo, o ser humano, com frequência, e quem leu O Curtiço deve lembrar, o ser humano com frequência é reduzido ao nível do instinto, ao nível animalesco. E isso acontece no Ateneu o tempo inteiro, né? O tempo inteiro as personagens são animalizadas, ou seja, elas passam por um processo de zoomorfização. Há também no livro uma preocupação constante em revelar camadas da vida que são camadas degradadas, né? Instintos, perversões, e entre essas perversões há uma que percorre esse livro e que é latente, né, em toda a narrativa, que é a questão da homossexualidade, né? Ou seja, neste colégio só de garotos,
O desejo homossexual, ele está colocado o tempo inteiro, né? Ele está encenado o tempo inteiro, ou de forma mais explícita, ou de forma menos explícita, né? Sempre sendo coibido, né, pelo diretor do colégio, violentamente, mas ele está colocado aqui, né? E eu estou falando aqui de homossexualidade, mas no século XIX não era homossexualidade. Era homossexualismo, né? Era o sufixo ismo, que denotava doença. Afinal, né, até não tanto tempo, a homossexualidade era considerada uma doença, uma perversão, né, um problema a ser curado, e o livro coloca isso também, né, quer dizer, nessa esfera das perversões que degradam este ambiente que é o colégio, né, aparentemente muito sério, mas extremamente opressor, né, extremamente irrespirável. Então ele tem elementos naturalistas, perversões, foco em aspectos degradados da existência, animalização. Ele é impressionista porque a memória e a subjetividade conduzem uma narrativa não linear, mas ele é também um romance em que a adjetivação é intensa, né? O Raul Pompeia era desenhista, então ele tinha um olhar mais sensível, né, para a cor, para o volume, para a forma. Ele descreve muito bem. E ele não poupa adjetivos, né? Mas a gente percebe que as descrições têm um caráter que nós poderíamos chamar aqui de pré-expressionistas. Afinal, o expressionismo, como uma vanguarda estética do século XX, né, vai trazer essa tônica da deformação do ser humano, né, do ser humano sempre com cores muito fortes, cores carregadas, saturadas, formas densas, que nos conduzem a uma certa sensação de repulsa. Porque o expressionismo, na pintura, conduz à experiência do grotesco, né? Olhar o ser humano que, de tão deformado, ele é grotesco, ele nos causa nojo, ele nos causa algum tipo de repulsa, de repúdio, né? E nós vemos nas inúmeras descrições que o Raul Pompeia nos dá neste livro, elementos pré-expressionistas, elementos que trabalham com a deformação das personagens, né? É uma descrição pela deformação, pelo exagero, pelo grotesco. Por exemplo, quando ele fala de um dos colegas, um dos meninos, né, ele diz que o Sanches tinha a viscosidade de uma cabra, né? Depois ele diz que o outro menino fazia caretas de símio. Ou, por exemplo, um dos episódios assim mais grotescos do livro, quando os meninos do Ateneu fazem uma excursão e vão para o Jardim Botânico fazer um piquenique, né? E os meninos começam a comer de forma animalesca. Eles pegam trombones assim e enchem de carne, né? Enquanto outros meninos caem de boca em aterros de farofa. E um menino diz assim, o narrador diz, comia repolho para ter munição para os dias de gala, né? Ou seja, para soltar muito pum à noite. Ou seja, todo esse universo baixo, né? Esse universo mais degradado, enquanto os inspetores, os B10, pediam calma e moderação diante daquele espetáculo que o narrador diz era um espetáculo de canibalismo. Ou seja, essa deformação do comportamento das crianças, né, nos coloca já quase no espectro de uma descrição expressionista, ou digamos aqui, pré-expressionista. Ou seja, gente, meio naturalista, meio impressionista, meio realista na medida em que há uma preocupação enorme com a análise psicológica, né, com a sondagem psicológica, que é um traço da literatura realista, meio expressionista pela deformação nas descrições. Gente, o fato é que é um livro inclassificável e um livro absolutamente moderno. Porque é um livro em que a preocupação com a linguagem salta à vista, né? Não é uma linguagem realista meramente, né? É uma linguagem poética, lírica, muito bem trabalhada, sonora e extremamente aberta para uma introspecção, né? Quer dizer, o foco do livro não é mostrar para nós o que foi o Colégio Ateneu, que por sua vez seria uma representação do Colégio Abílio, mas o que foi o Colégio, o Ateneu para o Sérgio. Ou seja, o livro nos oferece apenas uma imagem subjetiva desse lugar, a partir das impressões, a partir das memórias e a partir dos afetos deste narrador que conta, né? Um romance meio impressionista? Talvez. Um tanto naturalista? Sim. Um tanto expressionista? Sim. Realista? Também. Ou, se nós quisermos, né, dar mais uma volta aqui no parafuso, um romance de formação. Romance de formação é um termo, né, que remete a um gênero da literatura muito praticado na Alemanha, né, o Bildungsroman, ou seja, o romance de formação, que é um tipo de narrativa que coloca um personagem, geralmente jovem, evoluindo, crescendo ao longo do tempo, se transformando, mudando de opinião, mudando de ponto de vista, encontrando o amor, encontrando a sexualidade, ou seja, são narrativas
que remetem ao romantismo alemão e que traziam a evolução de um personagem que era acompanhada pelo leitor ao longo de várias páginas. Por isso, um romance de formação, em que a história do indivíduo nos interessava ao longo do tempo, né? Digamos que, nessa medida, o Pompeia também faz um romance de formação, né? Afinal, nós vamos descobrir o que acontece com esse pequeno Sérgio que chega ao Colégio Ateneu muito cru, né? Porque ele, até então, nunca tinha estudado numa grande escola. Ou melhor, ele nunca tinha estudado numa escola. Ele estudava em casa. Então, até os 12 anos, ele foi alfabetizado e recebeu as disciplinas, enfim, os primeiros ensinamentos com a mãe, em casa, né? Ou como o narrador vai dizer, na estufa do carinho maternal, né? Ou seja, um lugar seguro, um lugar tranquilo. E, de repente, à medida que ele vai crescendo, né, as matérias vão ficando mais difíceis, os pais então resolvem colocá-lo num colégio famosíssimo. E, gente, o Sérgio é jogado na selva, o Sérgio é atirado aos leões, e nós vamos acompanhar então esse processo doloroso de amadurecimento da personagem neste ambiente hostil. E esse ambiente é tão hostil que eu queria remeter você aqui à primeira frase do livro. Tem muitos livros que têm frases famosas, né? Frases que todo mundo lembra. Às vezes pode ser a última frase, ou às vezes uma frase do meio. Mas poucos livros têm uma frase de abertura tão famosa e tão lembrada quanto o Ateneu. Quando você abre o livro, logo no capítulo 1, eu falei para você que são 12 capítulos, né? Logo no capítulo 1, aparece uma fala do pai do Sérgio, que estava deixando o Sérgio no primeiro dia de aula. Claro que o Sérgio já tinha visto o Ateneu antes, quer dizer, antes de ele realizar a matrícula, o pai o levou para conhecer o colégio, mas ele foi em dias de festa, ele foi num encerramento lá da educação física, era uma espécie de torneio, ele foi no outro dia, que era uma exposição de trabalhos, de alunos, então ele viu o Ateneu em momentos de festa, de descontração. Mas ali era o primeiro dia de aula. Ali não tinha mais escapatória, ele já estava matriculado. Era o dia 15 de fevereiro, né? Abriam-se as aulas a 15 de fevereiro. E aí o pai deixa o menino que nunca tinha estado numa escola, ainda mais uma escola daquele tamanho, né? E o pai queria encorajar o filho, né? E o pai diz assim: vais encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu, coragem para a luta. Depois o narrador diz assim: depois, bastante experimentei a verdade dessa frase do meu pai. Duas frases do pai, né? Que, na minha opinião, encerram já todo o significado deste livro, né? Vais encontrar um mundo. Claro que aqui o pai está dizendo que, transpondo a porta do colégio, entrando no colégio, o que ele iria encontrar seria uma espécie de mundo em miniatura. Ou, como diz, inclusive, um dos professores do Colégio Ateneu, que é o professor Cláudio, o Dr. Cláudio, certa vez, é um professor muito interessante, né? Ele dá várias palestras, várias conferências sobre a República, contra o Império, né? O Dr. Cláudio diz, a certa altura, isto aqui é um microcosmo, ou seja, é um mundo em miniatura. O que quer dizer, na verdade, e todos nós que já passamos pela escola, ou estamos na escola, né? A escola não é uma bolha. A escola não está fora do mundo. A escola é um mundo em miniatura, digamos assim. Ela é uma forma compacta da própria realidade. Então na escola tem violência, na escola tem bullying, na escola tem competitividade, na escola, enfim, tem uma série de problemas de natureza psicológica, de conflitos, tem competição, tem inveja, tem mentira. Ou seja, na escola nós vivenciamos aquilo que o mundo vai nos oferecer, né? Numa versão menorzinha, um microcosmo, uma miniatura do mundo. Ou seja, se a gente acha que a escola é um paraíso, a gente quebra a cara, né? Até porque nós temos seres em formação que estão aprendendo. E aprendendo muitas vezes por formas tortas, né? Então é como se o pai dissesse: olha, eu estou te iniciando ao mundo, tal como ele é, incluindo os seus aspectos mais negativos que o Sérgio vai experimentar, né? Coragem para a luta. Ora, essa frase nos coloca de novo na órbita do naturalismo, né? Ou seja, de todas aquelas teorias cientificistas do século XIX que falavam, por exemplo, como o darwinismo ou o darwinismo social, né, a sua deturpação, de que a vida é uma luta pela sobrevivência, que só os mais fortes triunfam, que só os mais aptos podem vencer. Ou seja, toda essa teoria
darwinista, tirada do universo da biologia e aplicada à vida em sociedade, né? Deturpação, aliás, você deve lembrar que o Machado de Assis vai ironizar no seu romance Quincas Borba, né? Transformando essa impropriedade, transformando essa ideia, né, da vida como luta pela sobrevivência, luta pelas batatas, como dirá lá o Quincas Borba, como o cerne da filosofia humanitista, né, da ironia machadiana. Aqui o pai diz a sério, né? Lute, seja forte para que você triunfe aqui dentro. E o Sérgio diz: depois eu experimentei a verdade dessas falas do meu pai. E ele é jogado no Colégio Ateneu. E aí, eu queria chamar a sua atenção para duas personagens, além do Sérgio, fundamentais, que são dois adultos, né? Há muitas crianças, né? Há muitos alunos nesse livro, né? Você deve lembrar do nome deles: Bento Alves, Rebelo, Egbert, Sanches, Franco, entre outros, né? Mas eu queria começar falando do dono da escola, Aristarco Argolo Ramos. Ele é o Barão de Macaúbas, né? Ele é o Abílio, ele é a versão literária do Abílio. O Aristarco é uma personagem maravilhosa, né? Porque o Aristarco, embora seja tido pela sociedade como um grande educador, um homem preocupado com a formação dos seus alunos, né? A grande preocupação do Aristarco é o dinheiro. Ele é um empresário. Tanto que o Sérgio vai dizer que o Aristarco era uma medalha de duas faces. Numa face, o educador, na outra, o empresário. Tanto é assim que no primeiro dia de aula, o Sérgio chega ao Ateneu e ele passa pela mesa do Aristarco, que está com um livro de contas. Ele tá vendo lá quanto que ele vai ganhar, cada mensalidade, ele está fazendo a contabilidade do colégio, né, que é o que interessa a ele, porque ele é um empresário. A educação para ele é só propaganda, né, o negócio é o dinheiro. E os alunos passam, e os alunos têm que beijar a mão peluda, olha o expressionismo, né, o grotesco, beijar a mão peluda do diretor, como um sinal de reverência, né? E o Sérgio percebe, mas ele percebe adulto, né? Quer dizer, a percepção dele já maduro, que o Aristarco tratava os alunos de forma diferente. Né? Alguns alunos ele tratava de forma mais carinhosa, ele olhava com um pouco mais de deferência. Outros alunos ele dava a mão assim e nem olhava, ele era super estúpido. E o Sérgio diz assim, porque os alunos de famílias mais ricas ele tratava melhor. Os alunos de famílias menos importantes ele tratava de qualquer jeito. E os alunos que estavam inadimplentes, né, cujos pais estavam em dívida com a mensalidade, aí ele nem olhava na cara mesmo. Quer dizer, ele distingue os alunos, coisa que um educador, né, sério jamais faria. Ele distingue os alunos porque estão pagando a mensalidade, ou porque o pai é mais importante, porque a família é mais rica, né? Ele opera esse tipo de distinções. Ele é uma espécie assim de, como é que eu poderia dizer, outdoor ambulante, né? O próprio Sérgio diz: eis o homem sanduíche da educação nacional. Para quem não sabe, homem sanduíche são aqueles caras que ficam geralmente no centro das cidades com uma placa na frente e uma placa atrás, né? Ou seja, ele está ensanduichado entre dois anúncios. E o Sérgio diz: o Aristarco é um grande anúncio. Ele está sempre fazendo propaganda de si mesmo, propaganda da sua escola. Ele está se autopromovendo o tempo inteiro. E ele usa a escola como parte do seu projeto de promoção pessoal, né? Só para você lembrar, acho que no capítulo 7, se não me engano, ocorre lá no Ateneu uma exposição de trabalhos dos alunos. Normal, né? Trabalhos de arte vão ser expostos, mas todos os trabalhos são retratos do Aristarco. Ele manda todos os alunos fazerem retratos dele e ele se contempla extremamente vaidoso, né, desenhado por todos os alunos do colégio. O Aristarco é bastante autoritário, é bastante violento, é bastante narcisista, mas ao mesmo tempo ele é muito esperto, né? Por exemplo, tem um momento do Ateneu em que o Sérgio briga com um dos seus amigos, que é o Bento Alves. Brigas, eles rompem, né? E o Sérgio tá muito bravo, tá muito violento. E ele acaba batendo no Aristarco, ele acaba jogando a mão assim na barba, nos bigodes do Aristarco. Né? Ele agride o Aristarco num ato de fúria. E o Sérgio diz assim, eu acho que eu vou ser expulso do colégio, né? Eu agredi, enfim, bati no todo-poderoso Aristarco, né? Tem um professor do colégio, o professor Venâncio, que é extremamente bajulador, que um dia ele faz um discurso e diz assim: acima de Aristarco, só Deus. Abaixo de Deus, só Aristarco. Ou seja, era o todo-poderoso. Ele fazia chover ali no Ateneu, né? E o Sérgio bate no Aristarco quando o Aristarco tenta separar a briga dele com o Bento Alves, né? E ele diz assim, ele vai me demitir, ele vai me expulsar, né? Eu vou ser suspenso da escola, eu bati no diretor. E o Aristarco não o suspende. E depois o Sérgio diz assim,
ele já tinha que suspender o Bento Alves, né, o outro da briga. E o Sérgio diz assim, ele jamais expulsaria 2 bons pagadores. São 2 mensalidades a menos, né? Burro o cara não é, né? E o Aristarco é casado com a dona Ema. Eles moram no fundo do colégio, né? É um colégio enorme. Depois você pode procurar no Google as imagens do Colégio Abílio, só pra você ter uma noção de como era o colégio real, né? Era um lugar enorme, com piscina, jardim e tal. E no fundo ficava a casa do Aristarco. Ele era casado com a Ema. E eles tinham um filho chamado Jorge. E o pai e ele não se davam bem, porque o Jorge era republicano. Olha que interessante, né? O Raul Pompeia também. E logo no começo do livro, quando o Sérgio vai visitar o Ateneu, naquelas festividades, para conhecer a escola, para o pai decidir se vai matricular ou não o filho, sabe quem está na festa de encerramento do Colégio Ateneu? A princesa Isabel, em pessoa. E o filho do Aristarco se recusa a beijar a mão da princesa. Ele se recusa a beijar a mão da filha de Dom Pedro II. E aí o Aristarco retira o filho da festa, né? Tira o filho da festa e o Jorge desaparece. Mas o filho, na verdade, quase não aparece. Eles têm uma filha também, chamada Amélia. Mas o foco aqui é na dona Ema. Porque a dona Ema, além de ser a esposa do dono do Ateneu, ela é uma espécie assim, de enfermeira. Ou seja, os alunos... É um internato, certo? Então os alunos não podem voltar para casa. Eles só voltam para casa nas férias. Eles passam os dias lá, né? Eles moram na escola. E às vezes os alunos ficam doentes. Tem dor de barriga, dor de cabeça, né? Febre. E aí a dona Ema os recebe em casa e cuida deles. Como se fosse uma enfermeira. Ou melhor, como se fosse a mãe. Ela ocupa o lugar da mãe, né? Ela ocupa, digamos, a função maternal, a função do maternar, do cuidar, né? Do acolhimento. Enfim, ela ocupa o lugar da mãe que está ausente. Ema é um anagrama, né? Ou seja, com as letras da palavra Ema, se você embaralhar, você forma a palavra mãe. Então, né? Tem uma brincadeira aí, Ema, mãe. Só que, na verdade, a Ema... Você precisa prestar muita atenção a ela, porque ela é uma figura ambígua, né? Ela é uma figura ambígua porque ao mesmo tempo que ela é maternal, ela desperta num grupo de jovens, rapazes, de 12, 13, 14, 15 anos, no auge da sua puberdade, dos seus hormônios, né? Descobrindo a sexualidade, ela também será alvo do desejo erótico deles, incluindo do próprio Sérgio, né? O Sérgio, ele conhece a Ema, logo na primeira vez que ele vai ao Ateneu, o Aristarco a apresenta, né? E ele diz, olha, ela é a mãe dos meninos aqui do Ateneu. E o Sérgio diz assim, que ela estava no auge dos seus 30 anos, né? Era uma mulher já dos seus 30 anos, madura, muito bonita. E o Sérgio fica encantado por ela desde a primeira vez que ele a vê. E ele vai alimentar essa paixão, esse desejo, esse sentimento confuso por ela. Então, ao mesmo tempo, ela é a mulher, aliás, talvez uma das poucas mulheres que aparecem no livro, né? Tem a Ângela, que é uma espanhola que trabalha na casa do Aristarco, que aparece de vez em quando. Em dado momento do livro, 2 jardineiros do colégio se matam por causa dela, né? Os dois estão disputando essa mulher. Ela é muito sensual, mas ela quase não aparece. E a Ema, que é mãe, né? Ema, embaralhando, forma-se a palavra mãe, mas também forma a palavra ame, né? Ou seja, também é a descoberta do amor, mas do amor erótico, do amor sensual. Então ela é uma imagem ambígua. Ela é uma figura do erotismo e ela é a figura da maternidade. Você já deve ter ouvido falar aí sobre complexo de Édipo freudiano, né? Antes mesmo que o Freud enunciasse, né, a sua polêmica teoria, uma das bases da psicanálise, o Raul Pompeia já está colocando a gente nesse cruzamento, né, entre a mãe e a mulher a ser amada, e que deixa os meninos completamente malucos, né? O ambiente já é opressor, e ainda tem esse cruzamento aí dessas duas imagens do feminino na dona Ema. Agora, além da Ema e do Aristarco, nós temos muitos personagens nesse livro. Eu estou aqui só apresentando o livro, né, dando um gostinho e te dizendo aquilo que realmente é essencial que você saiba sobre o Pompeia, mas eu vou citar aqui alguns dos amigos que o Sérgio vai fazer na sua estadia no inferno, quer dizer, sua estadia no colégio o Ateneu. A começar pelo Rebelo. O Rebelo é o primeiro amigo, é o primeiro colega que o Sérgio faz na escola, porque quando ele chega à escola, a primeira preocupação dele é com o intervalo.
Ele está morrendo de medo do intervalo, porque durante a aula tá todo mundo sentado, assistindo a aula, o professor, né? Só eram professores homens, claro, né? Só que ele fica pensando, e na hora do intervalo, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Esses meninos todos correndo, gritando. O Sérgio fica com medo dessa hora, né? Em que soltam-se as feras. Aí vem o intervalo e o Rebelo se aproxima dele. E o Rebelo fala, você tá chegando hoje, seja bem-vindo, eu tô aqui há muito tempo. E o Rebelo vai apresentar para o Sérgio o funcionamento da escola. E ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, olha, primeiro que ele começa a apontar para os meninos, tá vendo aquele ali? Aquele ali não presta. Tá vendo aquele ali? Aquele ali é um mau caráter. Ele fica apontando e caracterizando os colegas, né? Que o Rebelo chama de acorja. E tem uma hora que ele chega para o Sérgio e diz assim, olha, Sérgio, você tá chegando agora, você é inocente. Você acha que isso aqui é uma escola de meninos? Né? Uma escola de rapazes? Você tá enganado. Isso aqui é uma escola mista. Aqui tem meninos e meninas. E ele vai dizer então que os rapazes, os alunos, que são mais viris, que são mais corajosos, mais masculinos, são os fortes, e portanto são os homens. E os meninos mais delicados, mais medrosos, mais tímidos, mais afeminados, são as meninas, são os fracos. Então ele divide o colégio em duas categorias, os fortes e os fracos. E os fortes dominam os fracos. Os fortes protegem os fracos. Os fortes tomam conta dos fracos. E os fracos retribuem como? Sexualmente. Né? Quer dizer, os fracos se colocam no lugar dos passivos, né? Enquanto os fortes dominam. Então há, como eu disse a você, latentemente nesse romance, a questão da homossexualidade. Né? E a questão de que para sobreviver nesse lugar, se você é um fraco, se você não é... Lembra do Darwin, né? Tem um pouco de um eco aqui estranho, né? Meio perverso do darwinismo. Ou você se apoia num forte, ou você vai ser devorado. E qual é o conselho que o Rebelo dá para o Sérgio? Seja forte, faça-se homem, não admita protetores. Ou seja, parece que essa escola assim, é mais uma selva do que propriamente uma escola normal, né? Mas o Sérgio vai perceber isso, que ali é preciso ser forte. Só que, inversamente ao conselho do Rebelo, o Sérgio sempre vai buscar um protetor. Né? O Sérgio sempre vai buscar alguém que o apoie, alguém que o ajude a sobreviver naquela escola tão opressora. É o caso do Sanches. Né? O Sanches vai ser um amigo do Sérgio, vai estudar com ele, vai ficar ali com ele, sentar junto dele durante as aulas, vão ajudá-lo com os estudos. O Sanches é um excelente aluno. Mas à medida que a relação dele com o Sanches vai se desenvolvendo, a gente percebe que o Sanches tem segundas intenções. Né? Primeiro que ele leva um dia o Sérgio para ler o Canto Nono dos Lusíadas. Eu sei que parece uma coisa inofensiva chamar alguém para ler Camões, né? Mas o Canto Nono dos Lusíadas é o canto mais erótico, é o canto da Ilha dos Amores, né? Daquela grande orgia dos portugueses com as ninfas da deusa Vênus. É como se o Sanches meio que apresentasse ao Sérgio essa dimensão do erotismo, né? Depois ele ensina palavrões cabeludíssimos para o Sérgio, que era só uma criança, né? Até um dia em que o Sanches deixa claro o que ele quer: ter relações sexuais com o Sérgio. Tem um outro momento em que o Sanches diz pro Sérgio assim, senta no meu colo, você não quer sentar aqui no meu colo? E o Sérgio percebe que aquilo tá muito estranho, né? E ele se afasta do Sanches depois que ele percebe que há um segundo interesse de natureza erótica ali entre os dois, né? O que é muito comum no Ateneu, como a gente já viu. Depois ele vai se aproximar de um outro menino chamado Franco. O Franco era o saco de pancadas do Ateneu. Ele era um menino abandonado pela família, ele nem voltava, ele era do Mato Grosso. Ele nem voltava para o Mato Grosso nas férias porque a família o rejeitava. Ele foi depositado lá no Ateneu, né? Então ele não tinha o amor da família, ele era uma criança muito amargurada, ele era muito religioso, ele se apegava à religião, mas uma religião bastante fanática, né? E ele ficava ali meio isolado, alvo de bullying, digamos assim, né? Perseguido pelos alunos, e sempre com muita revolta, sempre com muita ira, com muito ódio dos colegas. Tem um dia que ele urina no poço de água do Ateneu, que era água usada para cozinhar, a água usada para lavar os talheres, para lavar os pratos do refeitório. Ele faz xixi, ele urina no poço, né, contamina a água que seria usada ali para enfim, lavar os talheres e pratos das crianças. Ele é descoberto, né, ele é achincalhado pelo Aristarco, pelos colegas, e ele resolve se vingar. E a vingança dele é terrível, porque ele chama o Sérgio. Ele chama o Sérgio porque ele quer ter uma testemunha. Durante a noite, ele sai do seu dormitório, leva o Sérgio junto, vai até a lixeira do colégio,
quebra várias garrafas e joga os cacos de garrafa no fundo da piscina, porque no dia seguinte tem aula de educação física, as crianças vão mergulhar e ele diz assim: não vejo a hora de ver essa piscina ficar vermelha de sangue. Ele clama pelo sangue, né? Ele quer ver todo mundo machucado, ferido e tal. Essa é a sua vingança. De fato, ele enche o chão da piscina de cacos de vidro, mas no dia seguinte, antes mesmo que os meninos, né, pulem na piscina, a piscina é esvaziada para manutenção. Era o dia de limpar a piscina, trocar a água, descobrem os cacos, não descobrem que foi o Franco, mas ninguém se machuca, né? Depois outros colegas vão passar pela vida do Sérgio. Bento Alves, que é um menino hercúleo, forte, e cuja relação com o Sérgio também vai ter um fundo de homossexualidade, de desejo ali do Sérgio, meio confuso, né, pelo Bento Alves. Depois o Egbert. O Egbert vai ser o único amigo real do Sérgio. Assim, é o único momento em que ele vai estabelecer uma relação desinteressada, uma amizade de cumplicidade efetiva, né? O Egbert é um excelente aluno, incentiva. É como se o Sérgio, é meio naturalista isso, né? Ele vai ser sendo sempre determinado por aquele amigo com quem ele está, né? Ele vai ser sendo sempre influenciado, condicionado. E quando ele estabelece essa amizade com o Egbert, ele se torna um excelente aluno, as suas notas melhoram muito. E os melhores alunos do Ateneu, ao final do ano, eram convidados para um jantar na casa do Aristarco. Esse era o prêmio, né? Os melhores alunos vão jantar na casa do diretor. E ele vai jantar, ele é convidado. E ao chegar ao jantar, ele se senta ao lado de quem? Da Emma, que passa o jantar inteiro segurando maternalmente a sua mão. E ele vê o toque, né, do braço dela, encostando no braço dele, e aí ele fica tão obcecado pela Emma que ele esquece o amigo, né? Ele abandona a amizade com o Egbert, não quer mais saber do Egbert, porque agora ele está pensando na dona Emma, né? Agora, para finalizar esse primeiro comentário, né, esse olhar assim de sobrevoo sobre o Ateneu, eu queria chegar ao final. O final é muito interessante. Porque as férias já estão chegando, muitos alunos já estão voltando para suas cidades natais ou para casa dos seus pais, né? E alguns alunos permanecem ali, o Sérgio ainda permanecia, e um aluno chamado Américo. O Américo odiava o Ateneu. O Américo estava ali contra a sua vontade, ele já havia pedido ao pai para sair do Ateneu, mas os pais o mantinham ali forçadamente. E no auge da sua raiva, da sua ira, ele provoca um incêndio. Ele abre, né, as torneiras de gás do refeitório, aquele gás sai, vaza propositalmente, gerando uma explosão, e o Ateneu arde em chamas, né? O Ateneu é destruído por um incêndio causado pelo Américo, e o livro termina com a escola incendiada e o Aristarco, tão poderoso, olhando com um olhar perdido, né, meio assim, sem saber o que está acontecendo, olhando para a sua escola, para esse seu projeto de poder, né, projeto de marketing também, totalmente destruído, totalmente acabado, né? Então a gente vê no final um Aristarco chamuscado, cheio de carvão, de cinza, contemplando a ruína do seu colégio. Mas eu quero que você pense numa coisa. O Américo bota fogo da escola, né, o Américo, e foge depois. Não é encontrado. A dona Emma foge também. Ela aproveita o incêndio e vai embora, larga o marido. Só que é interessante pensar no seguinte, o incêndio do Ateneu nos faz pensar também numa certa ressonância alegórica que esse livro parece ter. Eu disse a vocês que o Raul Pompeia era um fanático republicano, tanto que teria até se suicidado depois da frustração com a República tal como ela foi instalada no Brasil, né? Aristarco, um tirano autoritário, representa na visão do Raul Pompeia os métodos de ensino mais antiquados, que envolvem muitas vezes até castigos físicos. As cenas em que os meninos são seviciados, né, são torturados de tanto apanhar. Então, são métodos antiquados. A escola é antiquada. A escola, aquele modelo de escola, precisa ser superado. Aristarco nos lembra a palavra Aristós. Aristós, em grego, é o superlativo de ágatos. Ágatos é bom, Aristós é o melhor. Aristós, o melhor, está, por exemplo, na palavra aristocrata, aristocracia, o governo dos melhores, né? Mas ao mesmo tempo, Aristarco, aristocrata, monarca, monarquia, acho que dá pra gente chegar num bom caminho aqui, né? Talvez o nome dele remeta à ideia de aristocracia, de monarquia, de monarca. Alguns estudiosos desse livro
entendem o Aristarco como uma espécie de metaforização do poder imperial, do poder monárquico, ou seja, do próprio Dom Pedro, também com as suas longas barbas e bigodes, né? Ou seja, talvez o Aristarco possa ser, na visão de um Pompeia republicano, uma imagem, uma metáfora, uma alegoria do próprio Dom Pedro, que estava às vésperas, né, de ser destituído quando a República vier no ano seguinte. O Ateneu também parece uma espécie de segundo reinado em miniatura, né? Uma espécie de representação da própria monarquia, que ao final arde em chamas, né? Pega fogo e é destruída. Assim como o Pompeia queria que aquela monarquia velha, decrépita e autoritária também fosse embora, né? Lembrar que o aluno se chama Américo. E nessa época, em 1888, o único país da América que ainda não era republicano era o Brasil, né? Só faltava o Brasil se libertar de uma monarquia decrépita, ou como vai dizer lá o Dr. Cláudio, né, o lamaçal do império, para se tornar um país moderno e republicano. Esse era o desejo do Pompeia. Então talvez o incêndio da escola seja também o desejo de incendiar uma monarquia que precisava dar lugar à república. E quem faz isso é o Américo. Um personagem que passa quase despercebido no livro, né? Ele não é um forte. Ele é um aluno qualquer, mas é ele quem destrói o sonho acalentado a vida toda do nosso Aristarco, né? É como se o Pompeia nos dissesse assim: pode ser a lei dos mais fortes, pode ser talvez o determinismo, né, que aposta numa lei biológica inflexível, em que os fortes sempre ganham, em que os fortes triunfam sobre os fracos. Mas aqui é um fraco que bota fogo, né? É um fraco que abre a torneira de gás e que destrói o Aristós, que destrói o melhor, que destrói o mais forte, que acaba, que arruína com o Aristarco, né? Então é como se, de certa forma, esse livro já propusesse uma superação das ideias naturalistas, na medida em que ele nos diz que a ação humana, que a vontade humana pode deter esse curso inflexível das determinações do meio, né? Talvez os fracos vençam, e aqui os fortes perdem, né? Porque o Ateneu arde em chamas diante do olhar incrédulo do Aristarco, outrora poderoso e no final diminuído, reduzido a nada, né? É isso que o Sérgio nos conta no livro Ateneu. Uma leitura instigante, um livro estranho, mas estranho no bom sentido, né? Como toda obra de arte, nos chacoalha, nos faz pensar, nos inquieta. Boa leitura, encarem o Ateneu, espero que essa aula tenha inspirado vocês a mergulhar nesse livro, e boas leituras, bons estudos. A gente se encontra numa outra aula sobre algum outro livro, algum outro autor exigido aí em algum grande vestibular. Até mais. Tchau, tchau.